Oi, gente! Bom dia para vocês. Aqui é a Andréia Pires, do canal Monstro do Direito, para mais uma gravação. Hoje, um domingo lindo, domingo de Páscoa. Feliz Páscoa para você que nos acompanha de casa. Feliz Páscoa para o nosso convidado mais que especial. Feliz Páscoa aqui para o meu parceiro do canal. Hoje estamos com um tema bastante relevante, de grande interesse social. Eu vou convidar o meu parceiro para apresentar-se. Oi, bom dia, tudo bem? Boa tarde, boa noite, não sei que horas vocês estão assistindo a gente. O Wellington Menezes aqui. Como a Andrea bem falou, hoje é um domingo de Páscoa e a gente tem que trabalhar, né? E estudar também. Então hoje estamos aqui com o doutor Rafael. E apresente-se, fale um pouquinho sobre a sua carreira e logo em seguida a gente entra no tema que será o vídeo de hoje. Ok, muito obrigado. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Muito obrigado, André e Wellington, pelo convite. Estou muito satisfeito de estar aqui na presença de vocês para falar um pouquinho sobre a lei de drogas, conforme foi solicitado. Meu nome é Rafael Braz, eu tenho um escritório que leva o meu nome na cidade de Marabá. A gente atende toda a região, outros estados também. E temos um enfoque especial ali no crime de tráfico de drogas. Não só no tráfico de drogas, mas também homicídios, crime de lavagem de dinheiro. Também agora tem muito caso de mineração envolvendo caminhões, com minério, esse tipo de coisa assim. Ok. Desde já, seja bem-vinda aqui ao canal. A gente já aguardava o Dr. Rafael há um longo tempo aqui no canal. É verdade. Que alegria tê-lo aqui com a gente. Alegria minha. E para falar, né, aqui nesse tema, lei de drogas, essa lei, ela instituiu, né, o CISNAD. Eu gostaria que você conceituasse o que é o CISNAD, a sua função e a finalidade. E também a lei de droga em si, ela não especifica o que é droga. Aonde a gente vai buscar essa conceituação do que é droga? Então, o CISNAD, os primeiros artigos da Lei 11.343 de 2006, ela traz vários artigos que tratam sobre o CISNAD, que basicamente são várias políticas públicas a serem adotadas pelo Estado como um todo, na busca de reprimir o tráfico de drogas, de prevenir o tráfico de drogas, e políticas também voltadas à ressocialização daquela pessoa que é criminalizada por esse tipo de delito. Então ele trabalha junto com vários outros entes, como, por exemplo, o SUS, ali o Sistema Único de Saúde, e ele tem essa vocação específica. Sobre a sua questão da regulamentação, correto. Na lei de drogas, ela não traz específico que, olha, o uso, o consumo daquela substância, ela corresponde ao tráfico. Não. Ela, no seu artigo 1º, parágrafo único, e também o artigo 60 da lei de drogas, ela fala basicamente assim: olha, se você cometer acontecer uma dessas situações com dos tipos, uma das substâncias, plantas ou algo nesse sentido, envolvendo o que está descrito numa portaria do Ministério da Saúde, isso seria caracterizado o uso de substância entorpecente. Ali, nessa lista, tem uma determinação. Se você for lá embaixo, ali nessa portaria, você vai ver na lista aí, por exemplo, que trata sobre as plantas. As plantas que podem produzir substância entorpecente. Por exemplo, a cannabis sativa. Então, ela daria origem, então você não pode plantar, por exemplo, na sua casa, a não ser que você tenha uma autorização. Eu já ia perguntar. A não ser que você tenha uma autorização legal para isso. Até tem alguns casos que você pode fazer isso, mas assim, tem que ter uma autorização especial, uma justificativa para isso. Não é só, peguei essa planta, vou plantar aqui e boa, não pra é? fins medicinais e terapêuticos. Mas você tem que ter uma autorização. Claro. É a mesma, aí já entra também, por exemplo, o canabidiol também, que hoje é muito utilizado, o extrato do canabidiol. Por exemplo, pessoas que têm portadoras de alguma doença têm essa necessidade e utilizam em um tratamento médico. Mas é um sistema bem burocrático para você conseguir autorização para importar essa substância, por exemplo, e fazer uso. Eu ia até, dentro desse próprio contexto, de fazer plantar. Eu vivi uma experiência recentemente, eu fui para um país onde lá cada morador pode ter um pezinho de cannabis na sua residência, só pode um por pessoa.
Você acha, com a sua experiência aqui no Brasil, algum dia a gente vai chegar a esse ponto? De, por exemplo, lá na Holanda, eu até gravei um videozinho que eu achei muito interessante, que no Brasil a gente não pode, claro. Você acha que com a sua experiência, com o passar do tempo, a gente vai chegar a esse ponto ou a gente não está preparado ainda para isso? Então, hoje é difícil imaginar essa situação no Brasil. Eu acho bem difícil, até porque assim, o intuito maior hoje da população, da pressão popular, ou até mesmo da política em si, ela é voltada para a repressão. Sim. E não no intuito de compreender a necessidade daquilo dali ou não, ou até mesmo para você entender a necessidade terapêutica daquela substância ou não. Então hoje falando principalmente da maconha, tem um preconceito extremamente grande sobre a maconha. Então, eu acho muito difícil isso. Pode acontecer? Pode. A sociedade está em constante evolução e mais cedo ou mais tarde a gente pode ter uma consciência de que isso faz bem ou não para a sociedade. Isso já é outro tema, se faz bem ou não, mas pode ser que sim. Agora, hoje, nos próximos anos, eu acho extremamente difícil conseguir. Andréia, dentro desse teu tópico tem mais alguma pergunta? Não, é isso mesmo. Tranquilo. A definição do que é droga a gente encontra na portaria da Anvisa? A 344. Da saúde, né? Não, na própria Lei 11.343, ela fala sobre o que seria droga. O que a portaria faz é elencar substâncias que são proibidas. Sim, então, se você olhar lá embaixo na lista E e na lista F, lá na lista E vai ter umas plantas que dão origem à substância entorpecente. E na lista F vai estar, em tese, o que é realmente proibido, o que é realmente tipificado como uma droga para legislação. É tão bonitinha a planta, André. Indo para a próxima parte. Rafael, acho que os artigos mais importantes, que são mais levados em consideração quando a gente vai estudar, o 28 e o 33, né? Eu gostaria que você falasse sobre o artigo 28 da Lei 11.343, que fala sobre o crime de ínfimo potencial ofensivo. O artigo 28, ele prescreve basicamente o aporte de droga, o porte de droga. Então, imagina que você está aportando uma droga para consumo próprio. Então, você estaria, em tese, cometendo ou incorrendo no delito tipificado no artigo 28. Esse tipo penal, ele tem ele é a grande maioria hoje, mas assim, a reprimenda social dele é uma questão muito menor do que o tráfico em si. Então, a própria legislação, ela prescreve uma penalização bem mais baixa. Então, por exemplo, hoje você não vai ficar preso por conta daquele consumo, de ter sido portado ali com aquela substância. Mas, se você for encontrado, você vai ser conduzido para a delegacia, vão lavrar um TCO, que é o termo circunstanciado de ocorrência, vão marcar uma audiência para você comparecer no juizado especial e lá vai ter alguma reprimenda. Pode ser uma reprimenda, uma admoestação verbal, que é basicamente uma dura do juiz, vamos dizer assim, até uma prestação de serviço comunitário, algo nesse sentido. Entendo. Mas funciona única e exclusivamente para o consumo pessoal. Então, por exemplo, se eu falo assim, ei Andréia, vamos, fumar uma, isso daqui já sairia do artigo 28, se eu, por exemplo, oferecer a Andréia, ou se nós somos um casal e usarmos juntos, por exemplo, eu estiver oferecendo a ela? Então, essa questão do oferecer é um problema, porque o artigo 33, ele traz vários verbos, que são várias condutas que são tipificadas como tráfico. Porque quando a gente fala em tráfico, a gente imagina só aquela pessoa vendendo. Mas não é bem assim. Você guardar, você armazenar, ou você tem várias outras condutas que são tipificadas. Então, nesse caso aí, dependendo da circunstância, teria que avaliar melhor, mas pode ser tipificada como tráfico. Então, é bem complicado. Não pode tem que tomar muito cuidado. Não pode oferecer para o seu amigo. A penalidade em si, do artigo 28, ela chega a dar assim, um entendimento como se fosse uma contravenção penal, né? Parece ser, mas de fato é crime, né? O artigo 28. É crime, só é desencarcerado, né? Então, é que assim, ela é uma reprimenda bem mais baixa, né? Então, enquanto a pena de tráfico vai de 5 a 15 anos de prisão, no porte, o que você vai ter é lavrar um TCO, vai até para o juizado especial criminal, diferente do tráfico, que vai para alguma das varas criminais, vai ser apurado por lá. Tem uma sistemática bem diferente, é uma coisa bem mais branda. Então,
Você não vai poder ser, por exemplo, preso em flagrante ali pelo porte. Você vai ser conduzido pela delegacia, vai levar o TCO, vão marcar uma audiência na presença do juiz. É verdade, não pode ser preso em flagrante, porque na pior das hipóteses não leva ao cárcere, então não tem sentido ser preso em flagrante. Doutor Rafael, ainda em detrimento aqui do artigo 28, quais os critérios, no caso, o juiz ele leva, né, para determinar se a droga ela era destinada para consumo pessoal? Tem algum critério? Como o juiz vai medir a intenção do agente? Então, o magistrado, quando ele vai analisar, ele pontua várias circunstâncias. Então, ele pode verificar a natureza da droga, a quantidade da droga, o local onde foi feita a apreensão, a pessoa em si. Então, por exemplo, se já tem um histórico, alguma coisa nesse sentido. Então, assim, são vários pontos analisados. Na prática, é um pouco mais complicado. Mas, assim... Por que na prática? Porque a gente, como por estarmos ainda na faculdade, então a gente vê a parte teórica da coisa, né? E aí é muito bom essa troca aqui com o Dr. Rafael, porque ele é bem atuante, né? Na legislação em si e na prática. Então, acaba que é uma grande soma e um grande aprendizado para a gente. O que muito se ouve é acerca da quantidade, né? Mas são outras coisas que são levadas em consideração também, além da quantidade. Ou na prática não é assim. Assim, na prática, o que o juiz mesmo costuma analisar muito é a quantidade da droga, que eles costumam julgar bastante com base nisso, e também a natureza da droga. Então, por exemplo, uma quantidade baixa de maconha tem mais chance de você conseguir ou a aplicação do 33, do parágrafo 4º do artigo 33 ali, que é o tráfico privilegiado, ou você até desclassificar essa conduta ali para um porte. E o local também, né? Acaba que tem relevância? O local tem... Assim, para o julgamento, ou para quem está prestando depoimento na qualidade de testemunha de acusação, sim. Então, acontece muito mais prisões, por exemplo, ou abordagens em periferias ou em locais menos abastados do que se você for pegar locais mais abastados ou com uma população predominantemente branca. Tem essa diferença. Na prática, é isso que a gente sente. Então, assim, basicamente é isso daí que é visto. Bem diferente da teoria que a gente teve, né, onde tantas coisas são levadas em consideração. E acerca do descumprimento dessas medidas que são tomadas, ainda no artigo 28? É que assim, só voltar um pouquinho, na prática, quando a gente pega para analisar, olha, tem muita coisa escrita, muita previsão legal. Só que na prática, quando você vai pegar para atuar, é bem diferente. Então, o papel aceita qualquer coisa. Então, se o policial, na hora dele fazer a ocorrência, ele vai relatar aquilo da melhor forma para ele não ter problema. Não sofrer nenhum impedimento. Até para ele conseguir justificar a ação dele, numa abordagem, por exemplo. Sim, claro. Só que no papel aceita qualquer coisa. Então, se eu sou um policial, em tese eu tenho fé pública. Então, aquilo dali presume-se verdadeiro. Esse é o grande problema. Quando chegar lá na frente... Então você tem todo esse passado aqui de uma presunção de veracidade, e isso é a maior dificuldade que a gente encontra hoje. Conseguir combater isso e conseguir fazer com que o juiz entenda também que não é porque foi uma autoridade policial que disse aquilo, que aquilo dali realmente aconteceu daquela forma. E também não é porque em tese o crime aconteceu naquele lugar que foi exatamente aquilo dali. Então, porque foi uma periferia ou porque foi num local onde costumam ser presos várias pessoas por tráfico, então quer dizer que aquela pessoa em si que foi abordada é traficante? Não é bem assim. Não pode ter presunção. Assim. A regra geral é que não pode ter presunção e que cabe ao Ministério Público comprovar o que está acusando. Só que na prática já muda um pouco. Acerca do descumprimento. Se você for condenado, por exemplo, pelo porte e descumprir aquilo dali, pode ter uma aplicação de multa, aquela pena, aquela medida que foi aplicada, por exemplo, de trabalho comunitário. Ela pode ser estendida pelo prazo de até 10 meses. Basicamente essas duas aí. Então é bem brando, é bem se comparado com o tráfico, é bem brando.
Então, como fica essa questão? Porque aí, né, para o uso pessoal, a pena, né, leva ali uma advertência, como é o nome? Admoestação verbal. Admoestação verbal. Aí, novamente, até quando fica fazendo? Cabe reincidência? Como é? Então, caber reincidência, cabe. Então, se você for condenado, por exemplo, se firmou um acordo, por exemplo, foi condenado uma vez, depois é preso de novo pela mesma coisa, isso vai se somando, vai sendo aplicado ali outras medidas, como essa multa, vai sendo majorada a multa, vai sendo determinada a prestação de mais serviço comunitário, e por assim vai. De julgado assim, favorável, já trazendo do meu lado de advogado, o que a gente questiona bastante é a questão da reincidência específica. Então, se é necessário uma pessoa que ela foi condenada ali, ou firmou um acordo, qualquer coisa do tipo, ali, pelo crime de porte, depois, se ela for pega de novo, se aquilo dali seria reincidência ou não. Nesse caso, evidente que sim, ele já foi condenado. Agora, a questão é, a pessoa, por exemplo, é presa por roubo. Depois passou, foi lá, respondeu, cumpriu, ou está no trâmite do processo, foi condenado ali, está aguardando o recurso. Chegou na fase da... Não, na verdade já transitou em julgado. Nesse exemplo de roubo, transitou em julgado. Depois ele é preso pelo porte. Se aquilo dali seria uma reincidência ou não. Então, assim, já tem julgados que entendem que não há uma reincidência porque ela não é uma reincidência específica, ela não foi uma reincidência no porte. Entendeu? Então só cabe reincidência para dentro do reincidência específica, âmbito, né? Mesmo. Assim, não é uma regra geral. Isso são alguns entendimentos que a gente já tem, STJ, STF, até nos tribunais. Na prática advocatícia, a gente vê que nem sempre a gente briga com a regra. Às vezes a gente é exceção da exceção. Entendeu? Sempre se encaixa na exceção da exceção, né? Agora a gente vai entrar Já foi a reincidência. A gente vai entrar agora no artigo 33, que é o artigo que a gente mais estuda quando está falando sobre a lei de drogas. Aqui, no caso, seria o crime de tráfico de drogas em si. Isso. O 33, ele traz vários verbos. Importar, exportar, remeter, oferecer. Ali, O oferecer, tá vendo? Então, assim, são várias condutas ali que tipificam o crime de tráfico, não é só a venda, que é o que todo mundo pensa, né? Sim. Então, basicamente é isso. A pena de reclusão de 5 a 15 tem essa multa, que pode variar de 500 a 1.500 dias multa. Entendo. Então, já é bem mais pesadinha, né? 15 anos aí. É bastante tempo. Se eu chegar a não finalizar, por exemplo, uma venda com o Andrei, ligo para Andrei e falo assim: Andrei, eu tenho uns gramas aqui, você quer comprar? Não chegou a finalizar, mas tem provas o suficiente para mostrar que a gente teve esse tipo de conversa, que eu estava em vias de vender, mas não concretizei. Ainda assim pode entrar no 33? Pelo simples fato de oferecer? Então, poder pode. Porque assim, eu entendo que não caberia, mas poder pode. É porque a gente sempre briga pela exceção. Então, exceção, potencialidade, se houve uma ofensividade ao bem jurídico tutelado ou não. Então, assim, é bem complicado te garantir que vai. Agora, pode ser que sim. Na verdade, tem tudo para ser. Tem tudo para ser. Desde que tenha tudo bonitinho ali, né? De que realmente houve essa conversa que ofereceu. Eu falo assim, porque algumas pessoas já me ofereceram no sentido de, mas gratuitamente, por exemplo, porque eu saio, eu tenho muitos amigos e já me ofereceram, mas eu sou meio assim em relação a isso. E já me ofereceram, eu fico assim, eu acho que isso é crime. O fato de oferecer mesmo que gratuitamente é crime tipificado no 33. Isso. Se a gente for ler pela a letra fria da lei, sim. Não precisa ser só nesse cunho, né? Aí de monetário, né? Tem, se oferecer, mesmo que seja gratuitamente, vai responder pelo 33. E, doutor Rafael, e o artigo 33, no caso, ele é um crime equiparado a hediondo, né? O que não é o 28, ou não? É equiparado? O 33, então, ele não é hediondo, mas é equiparado. É equiparado, né? 33. Tem assim, já foi declarada uma parte da inconstitucionalidade do artigo que prevê isso, porque basicamente
o problema de ser hediondo ou não é que quando você determina que algo é equiparado, ou parece, ou que é semelhante, é que você tem vários prejuízos legais, principalmente na progressão da pena. Então, se não me engano, é o 44 da Lei 11.343, que ele fala que você não tem direito a quem for preso pelo tráfico, ou também pelas outras situações, se eu não me engano, do artigo 34 e 37, que são outras situações, que ele fala, olha, você pode, se for em algo nesse sentido, você não tem direito ao livramento condicional ou à liberdade provisória, melhor dizendo, liberdade provisória. E esse trecho já foi declarado como sendo inconstitucional. E você tem um outro prejuízo também, que é a progressão da pena, que quando é algum crime hediondo, equiparado ao hediondo, você demora mais para progredir a sua pena. Esse é um grande problema. Então, assim, tem algumas brigas. A principal, a regra geral é 33, caput, beleza, é equiparado a crime hediondo. Entendi. Agora, se for aplicado o privilégio previsto no parágrafo 4º... que já é até o próximo, é o 4. O parágrafo 4º do 33 já entende que não. Então, quais os requisitos legais aí para ser um tráfico privilegiado do artigo 33, parágrafo 4º? Esses aqui são os requisitos, que é ser primário, ter bons antecedentes, não se dedicar às atividades criminosas e não integrar uma organização criminosa. Basicamente são esses daí. Agora tem algumas exceções também. Que seriam? Essa questão dos bons antecedentes. Então tem julgados, por exemplo, no STF, que ele autorizou, ou no STJ, que ele diz que mesmo que uma pessoa responda por um outro crime, que ainda está respondendo por um outro crime de tráfico, ele pode ser beneficiário do parágrafo 4º. Então mesmo assim, ele, em tese, tendo maus antecedentes, ele pode ser beneficiado com aquilo dali. Então uma mitigação desse daqui, de ter bons antecedentes. Depende muito do caso a caso, não é uma regra geral, não. Claro. Mas assim, normalmente também aqui no Tribunal de Justiça do Pará dificilmente acatam essa tese aí, mas no STJ e no STF já tem julgado nesse sentido. Então, não só de antecedentes, né? Os antecedentes criminais ali, em tese, eles são analisados, mas se dependendo da circunstância, ele pode ser mitigado, ele pode ser desconsiderado para aplicar o parágrafo 4º, você ser beneficiado ali pelo tráfico privilegiado. Entendi. E se for acumulado? Por exemplo, o 33... Aí nesse caso do privilegiado já cabe fiança? Não, o tráfico ele é crime inafiançável. Entendi. Então mesmo sendo privilegiado, não cabe fiança. Se for acumulado, 33 com 35, o 35 seria associação. No caso, afasta o privilégio, sim? Em tese afasta, mas aí é uma briga pra gente ter também. Que é a regra geral que afasta, porque você tem que se associar a mais pessoas para cometer aquele crime. Aí, em tese, você está se juntando com as atividades criminosas. No caso, iria de contra isso, né? Não integrar a organização criminosa. É muita coisa. Então aí tu tem que brigar para, pelo menos assim, conseguir a absolvição no 35, ali no 35, e brigar para que seja reconhecido o privilégio no parágrafo 4º. Tem que procurar deixar demonstrado que não integra uma organização criminosa, não se juntaram para participar daquilo dali. É ótimo, né? É maravilhoso. E a grande quantidade de drogas em si, por exemplo, avaliada somente ela, é capaz de afastar o parágrafo 4º, ou seja, o privilégio? Então, somente esse fator... Somente esse fator. Somente esse fator, não. Foi uma tonelada. Tonelada. Eu também estou te falando uma exceção. Em regra, vai receber uma condenação por conta disso e vai perder o privilégio. Agora, tem já julgados que possibilitam isso. Você conseguiu o privilégio independentemente da quantidade. Se demonstrado o preenchimento dos outros requisitos ali necessários para a aplicação do parágrafo 4º. E também, assim, é bem trabalhoso. Nos tribunais, pelo menos assim, o que eu tenho maior conhecimento, que é de Tribunal de Justiça do Pará, Goiás e São Paulo, já, assim, dificilmente eles aplicam ali. Agora, chegou para o STJ, STF, já tem uma chance maior de você conseguir. Doutor Rafael, o senhor tem um cliente que foi apreendido aqui, né?
foi apreendido com 1 tonelada. Só isso. Não teve nenhuma das outras circunstâncias. Como é que o senhor vai conseguir requerer o parágrafo 4º? Desculpa, o artigo 4º o parágrafo 4º do artigo 33. Então, como? Porque na minha cabeça imagina o seguinte, muito pequeno, é inviável. Imagina o seguinte, é uma quantidade de droga grande, Sim. Uma carga extremamente valiosa. Uhum. Agora, se você é o traficante, mesmo dono da droga, dificilmente é você que vai levar isso. Mas é muito difícil ser você que vai levar. Claro, você não vai correr um risco desse, ainda mais se você for realmente grande. Então você vai pagar alguém para fazer esse trânsito. A mula. A mula. Então, normalmente, essa mula é uma pessoa assim, às vezes ela nem tem noção do que ela está levando, a quantidade que ela está levando, de quanto vale aquilo. Muitas vezes ela não tem essa noção, não tem mesmo. Uhum. Então, pega essa carga em algum lugar, ou ela já pega um carro, por exemplo, ou isso daí é colocado em malas e ela é colocada dentro de um ônibus. Ela nem abre, ela nem sabe o que tem ali de verdade. Ela pode até suspeitar do que é, mas assim, certeza não. Então ela vai lá e recebeu 100, 500 reais, por exemplo, para fazer o trânsito. Olha, eu vou te dar 500 reais aqui, sabe que aquela pessoa está passando necessidade, por exemplo, precisa, por exemplo, alimentar um filho, ou está passando problema de saúde, não consegue emprego. Então, ele vai lá e recebe uma proposta. Olha, toma aqui 500 reais, por exemplo, para você levar essa mala desse ponto até esse outro aqui. Dificilmente ela vai procurar tomar algum cuidado. Olha, será que isso aqui é assim, assado? Não. No desespero, ela pega tudo ali e vai. Então, nesses casos, por exemplo, seria uma tese de defesa. Que vai para esse sentido. Assim, tem várias teses de defesa, mas esse é um ponto que realmente vale ser analisado, porque realmente, na prática, é o que acontece. Uhum. Porque não é porque você é mula, no caso, nesse sentido, que você realmente faz parte, integra a organização criminosa ou mesmo se dedica à atividade. No caso, foi algo esporádico, algo de última hora, por necessidade. Entendi, uma boa tese, tá vendo, André? Devemos aprender. Não é fácil não, né? Mas eu acho que é a prática, né, doutor Rafael, que vai mostrando também, né, todas essas nuances da lei, né, essas exceções por onde buscar, né, ali o judiciário e também por alguns entendimentos já, né, do próprios tribunais. Voltando aqui nisso que falamos, como se dá essa questão da comprovação da habitualidade do tráfico e também esse pertencimento às organizações criminosas? No caso, como o juiz vai delimitar se a pessoa faz parte ou não da organização criminosa? Então, o negócio que a gente sempre tem que ter claro na nossa cabeça é que presume-se a inocência. Isso daqui da nossa Constituição. E cabe fazer prova de algo contrário a isso, de que você é culpado, ao Ministério Público, à autoridade policial. Não a você comprovar a sua inocência. Sim. Assim, é claro, eu estou te dando a regra. Na prática, assim que funciona? Não. Na prática não é assim, não. Você tem que correr para tentar comprovar ali tua inocência ou comprovar algo nesse sentido, assim, ou tentar desqualificar a prova que foi produzida. Então, é algo bem difícil de fazer essa comprovação. Então, imagina, uma prova negativa é muito complicado. É muito complicado. Então, como que eu comprovo que eu não integro uma organização criminosa? Basta você, por exemplo, ter uma carteira de trabalho registrada. Isso daí bastaria? Entendi. Então, será que bastaria mesmo? O cara não poderia, por exemplo, ser funcionário de uma empresa de manhã e à noite... Na lógica parece que não, né? Não bastaria. Então, assim, é bem complicado isso. Então, cabe ao Ministério Público fazer essa comprovação. E se não tem essa comprovação de que você integra uma organização criminosa ou que você pratica aquele crime ali de forma reiterada, então o Ministério Público tem que comprovar. Então, essa o ônus da prova. O ônus da prova é deles. Entendeu? Mas, de novo, cabe também você buscar auxiliar da melhor forma o teu cliente para que ele não seja penalizado com base em achismo ou com base em preconceito ou nada nesse sentido. Entendi. Não vale, no caso, a simples presunção, né? O Ministério Público não tem que Só provar. Que assim, provar. Tem, por exemplo, esse julgado aqui do STJ, que ele deixa claro, que configura constrangimento legal a presunção de que o agente se dedica às atividades criminosas quando o afastamento do tráfico privilegiado fundou-se na simples existência de inquéritos ou ações penais em curso.
Então, basicamente, olha, teve que chegar no STJ para dar uma decisão nesse sentido. Isso aí significa que, primeira instância, houve a presunção ali que ele integrava, porque ele tinha ali, integrava se dedicava a atividades criminosas porque ele tinha ali um passado, em tese, inquéritos ali envolvendo crime. Aí depois foi julgado no Tribunal de Justiça, depois teve que chegar no STJ para ter algo... Para que tivesse essa decisão. Então, assim, não é uma regra geral, não é todo juiz que acata essa tese. Esse é basicamente o trabalho do advogado. Eita, Já vamos sair daqui já advogando quase, né? Só falta o AB que tá quase chegando. Toda vez que a gente grava, a gente senta para conversar desse bate-papo, é um aprendizado diferente. A gente sempre vai aumentando a carga de conhecimento, porque é muita teoria na faculdade. Você já passou pela faculdade, bem sabe, é muita teoria. Quando a gente chega assim, para conversar sobre situações habituais, que a gente vê, gente, é muito diferente daquilo que a gente está acostumado. Ano que vem, né, André? A gente vai começar a se habituar com isso. Pode ir, minha amiga. Ah, tá. Doutor Rafael, na prática, eu gostaria que você explicasse aqui pra gente também, né, pro nosso público que nos assiste, referente ao flagrante preparado. No caso, ele é simulado, né, e torna, no caso, um crime possível. Como se dá isso? Então, a questão do flagrante preparado... E depois explicar também um pouquinho do flagrante esperado? Não, o flagrante preparado ele é um pouquinho... Assim, para o tráfico ele é mais complicado, você conseguir aplicar isso. É claro, é uma das teses da defesa, sempre vai ser. Agora, em regra, os tribunais dificilmente acatam, porque imagina o seguinte, um policial ali disfarçou para ele comprar entorpecente, ele sabe que naquela casa vende. Então ele vai lá, bate na porta do camarada, pede ali o que ele quer, a hora que o cara vai entregar, ele dá voz de prisão. Então assim... pode até não ter concluído a transação, não ter recebido dinheiro, ou em tese o traficante não ter recebido dinheiro e o policial não ter pago. Só que o que a jurisprudência entende, e tem acordo até do ministro Gilmar Mendes no STF, que ele entende o seguinte, olha, não há flagrante preparado nesse tipo de caso, porque o agente estava já cometendo o crime porque ele estava armazenando também. Então assim, como... O artigo 33 ele prevê vários verbos, então armazenar em tese está crime, então foi preso ali, aquilo dali não seria um flagrante preparado. Já é algo bem mais complicado assim no tráfico. Doutor Rafael, é cabível o princípio da insignificância dentro da lei que a gente está trabalhando hoje aqui? Regra geral, não. Regra geral, não. Assim, a grande maioria dos julgados são contrários à aplicação do princípio da insignificância. Assim, a grande maioria mesmo. Tem exceção da exceção? Mas assim, já tem algumas exceções, na verdade tem exceções até no STF, prevendo que é possível sim, quando a quantidade é baixa, tem alguns requisitos ali. Em regra, o princípio da insignificância ele é aplicado mais em crime de roubo, de furto, na verdade. Pois, um exemplo prático que a gente aprende muito na faculdade, o cara furtou uma galinha. Então, em tese, você movimentar todo um aparato estatal para condenar aquela pessoa ali por aquilo, é um esforço muito grande que você tem que fazer e um prejuízo muito grande para aquela pessoa também. Então, podia ser muito bem possível reparar aquele prejuízo sofrido no âmbito civil, não teria que envolver o âmbito criminal. Eu já peguei uma uva ali do supermercado, mas eu acho que não é nada demais não, né, gente? Acho que quem nunca, né? Pra provar, se for boa a gente compra e leva, né? Se não for boa a gente já deixa lá. Você, para finalizar agora, Andréia. Já estamos chegando aqui ao fim. Doutor Rafael, referente ao artigo 28 da Lei de Drogas, teve bastante repercussão, né? Bastante discussão. Se é, de fato, constitucional esse artigo ou se ele é inconstitucional. O artigo 28 é constitucional ou inconstitucional? Então, isso é um tema que está sendo debatido novamente pelo Supremo Tribunal Federal. Hoje já tem alguns ministros que já votaram pela inconstitucionalidade do artigo. Outros já chegaram a prever também, tentando delimitar qual a quantidade ali que seria passível de condenação pelo tráfico ou não. Então tem ministros ali que eles entenderam que deveria
ser estipulado um mínimo de 60 gramas ali de maconha, por exemplo, para você poder responder ali pelo crime de tráfico, algo nesse sentido. 60 gramas é muito. Eu acho que para um consumidor é bem pouco. Entendi. Assim, até eu entendo o seguinte, a pessoa que compra, ela não quer ficar indo todo dia, ou ela também não pode, ou ela tem medo, indo todo dia fazer a compra. Claro. Então seria muito mais vantajoso, mais prudente até para ela ir realizar uma compra só de uma quantidade maior para ela usar por um período. Ali para quem realmente faz uso da substância ali para si e não comercializa, né? Agora isso ainda está em discussão se é ou não. E é um grande problema hoje, porque a grande massa carcerária no país é condenados por tráfico ou ali envolvendo a lei de drogas. Então é uma situação bem complicada. Só que eu entendo também que caberia ao legislativo fazer uma legislação estipulando ali a quantidade mínima ou máxima ali para aferir se aquilo dali seria um porte para consumo próprio ou seria dedicado ao tráfico ou não. Finalizamos mais um vídeo. Agradecer a você que ficou com a gente até aqui. Que vídeo, hein? Gostou, Wellington? Eu gostei, aprendi E você, demais. Dr. Rafael? Eu Gostou? gostei, espero que vocês tenham gostado também. Ai, gente, comentem muito, compartilhe muito, envia para os seus Me amigos. dá bastante like. Seguir também o Dr. Rafael Braz, tá bom? Que veio diretamente de Marabá, né? Para poder, nesse domingo de Páscoa, para poder estar aqui com a gente, né? Gravando mais este vídeo. Te agradecer mais uma vez. Te agradecer, Wellington, por essa nossa parceria. É muita amizade, muito. É muita verdade. E aí, gente. Gente, obrigada. Tchau, tchau. Beijo. Tchau, muito obrigado.